Quando criança, os livros que a minha mãe trazia eram literatura universal. Ela trazia muitos livros de uma escritora russa, que depois ela foi morar na França, era a Condessa de Seguir. Ela tinha livros assim para meninas, tinha as meninas exemplares. Aquilo ali para a gente, para mim e para minha irmã, a gente se imaginava aquelas meninas exemplares, que eram 2 irmãs. E a partir daí, depois, quando eu cresci mais um pouco, na fase mesmo de adolescente, uma escola maior, a gente começou a ler, como toda escola tem a parte da literatura, nós começamos a ler escritores cearenses e escritores brasileiros, a literatura mesmo clássica, vamos dizer, de José de Alencar, de Machado de Assis e outros escritores de renome no nosso país. Mais tarde, eu comecei a despertar a curiosidade para a literatura de outras, por mim mesmo, né? De outras origens. Então, eu li Dostoiévski e outros escritores relacionados a mais essa literatura mais, vamos dizer, existencialista, mais o romance psicológico, que eu tenho muita admiração e me identifico muito. O que você falou do jornalismo realmente é um paradoxo e as pessoas ficam imaginando o que é que tem a ver o jornalismo com a literatura, porque um é completamente diferente do outro. O jornalismo é aquele texto factual, ele é rápido, e a literatura é aquela coisa onde você tem que colocar a sua imaginação. Mas, por incrível que pareça, mesmo sendo um paradoxo, foi isso que me despertou. Mesmo na faculdade eu tinha muita dificuldade em fazer aquele texto sucinto, responder aquelas perguntas do Lídia, o que, quando, como. Eu tinha uma dificuldade tremenda. E a minha professora na época, a Beth Jaguaribe, ela dizia: Selma, olha, você tem... Isso não é literatura, isso é jornalismo, você tem que ser mais objetiva. E aquilo ali ia... Mas é porque eu tinha já essa, como verbo, como você diz, né? Eu não queria só contar o horário, a data, o local onde ia ocorrer aquele fato. Eu queria entrar mais na alma das pessoas, dos participantes daquilo ali, né? Então, eu tive dificuldade, mas fui me treinando, porque eu sou uma pessoa muito disciplinada, eu tenho foco, então eu fui até que eu consegui, né, satisfazer aquelas regras do jornalismo, mas ficou aquela semente ainda que eu queria escrever assim com mais liberdade, sem me preocupar muito com essas técnicas. Eu acho que a escrita sempre esteve na minha vida, desde pequena, desde criança. Eu recebi muita influência da minha mãe, que era professora, então ela foi assim a primeira pessoa que me apresentou os livros, antes mesmo de ir para a escola. E quando eu comecei a estudar, a minha escola, eu tive muita sorte, porque ela fazia um diário. A gente tinha que escrever todos os dias, criança mesmo, de 7, 8, 9 anos, tinha que ter aquele diário, e a gente escrevia todo dia qualquer coisa. Mas aquilo ia treinando não só a escrita, mas treinando a criatividade, a imaginação, que é tão própria das crianças já, não é? Mas isso aí era uma coisa que fazia parte da minha vida, tanto a leitura como a escrita. Minha mãe incentivava muito também, ela dava muitos presentes de livros para mim e para minha irmã. Então, Natal, livro. Então, às vezes ela saía para fazer compra, ela voltava com um livro. Aquilo ali eu acho que foi estimulando bastante. Mas isso aí, talvez eu passasse a vida inteira só como leitora. Um determinado momento da minha vida, depois de eu graduada em pedagogia, depois de madura, vamos dizer assim, eu decidi fazer jornalismo. E comecei a faculdade de jornalismo, e na faculdade de jornalismo a gente tinha muito incentivo, principalmente eu que
que escolhi o jornalismo impresso, a gente tinha muito incentivo para escrever. E eu comecei com um blog Prata na Crônica, no qual eu escrevo até hoje. Então, a partir daí, quando eu terminei a faculdade de jornalismo, 2 anos depois, lancei o meu primeiro livro. Então, eu sou uma escritora, assim, que eu publiquei tardiamente. Eu não sou a escritora que desde jovem publica. Eu publiquei o primeiro livro há 10 anos, em 2012, que foi o Descascando a Grande Maçã, onde eu conto uma experiência de quando eu morei fora com a minha família. Eu morei em Nova York e aí, depois de muitos anos, eu conto essa experiência neste livro, em forma de crônicas. Assim, são vários capítulos em ordem cronológica, desde a minha chegada até a nossa volta ao Brasil. Então, isso aí me lançou como escritora oficialmente. Mas a gente percebe muito nesse meu primeiro livro, porque eu tentei, apesar de que é um livro crônicas, ou seja, são fatos, não tem nada inventado ali, são todos fatos que aconteceram. Mas eu colocava muito das técnicas jornalísticas ali, eu fazia o local, o horário, colocava embaixo uma legenda, né, abaixo do texto uma legenda, então isso serviu até para as pessoas que se interessavam pela cidade de Nova York, ver quais foram as experiências, os lugares que eu ia com meus filhos, crianças ainda, né? Então, eu tentei juntar isso aí. E eu acho que ficou uma coisa bacana, porque era uma leitura... que a crônica é uma coisa muito leve, eu fiz de uma forma bem humorada. As pessoas gostam de ler até hoje, apesar de que é um livro já mais antigo, mas as pessoas gostam muito de ler, porque eu fiz assim, com essa ideia de diversão mesmo, de lazer, entretenimento. Tudo começou ao mesmo tempo. Em 2012, por conta desse lançamento do primeiro livro, Descascando a Grande Maçã, eu fui convidada a participar de uma eleição para a Sociedade Amigas do Livro, 2012. Também está fazendo 10 anos agora que eu sou integrante dessa sociedade, que é uma sociedade assim, tradicional, ela já tem 61 anos, ela funciona ininterruptamente desde então, 1961 foi fundada, e eu entrei em 2012 também. Então, assim, essa convivência com essas mulheres, que são todas mulheres, né, são 40 mulheres, a convivência com elas, e são pessoas assim de grande cultura, atuam em diversas áreas, tem escritoras, tem artistas, sabe, tem poetisas e pessoas assim mesmo que se interessam pela cultura local, ou cultura de uma forma geral. Então, essa convivência, ela foi me trazendo mais vontade de participar desse segmento, vamos dizer assim, e me inseriu nesse universo que eu não teve mais volta, foi sempre para frente. Porque em seguida, 3 anos depois, eu entrei para a Academia Fortalezense de Letras, em 2015, né, meti a uma eleição, fui eleita. Então, em 2015 eu entrei para a Fortalezense, onde também a convivência nossa é maravilhosa, é uma academia jovem, academia da cidade, da nossa cidade de Fortaleza. Mas assim, os integrantes são pessoas assim, profissionais da literatura e de outros segmentos também. E essa convivência, eu acho assim, esse convívio é que vai te incentivando, vai te formando. Você não tem como você parar de pensar em literatura, assim, você ser criativo, você você participa do processo dos colegas, vai aos lançamentos dos livros, você lê aquela obra do seu colega. Então, é uma coisa que passa a ser importante na sua vida, mais que importante, eu acho que passa a ser essencial na sua vida. Então, em 2016, eu ganhei, a minha editora, a Editora 7, ela me deu de presente uma coletânea
de vários artigos, reportagens, porque nesse intervalo aí, eu exercendo também a profissão de jornalista, eu escrevia para o Caderno de Cultura de um jornal, e fiz muitas matérias no jornal ligado ao agronegócio, e eu fiz muitas matérias cobrindo feiras no Brasil e no exterior. E então isso aí tudo depois eu colocava no meu blog, no Prata na Crônica, e a minha editora pegou todos esses artigos, essas reportagens e crônicas também que eu escrevi e juntou num livro que foi intitulado Viver Simplesmente. Esse livro ele era um presente para mim pelos meus 60 anos de vida. Então eu ganhei de presente, foi uma surpresa. E não teve assim lançamento oficial. Eu lancei, eu estava nessa época, eu estava já escrevendo o meu primeiro romance, que eu só publicaria 2 anos depois. Então eu estava viajando, eu passava temporadas fora para pesquisar sobre a história, porque a história era narrada por uma historiadora francesa, então eu queria imergir naquele universo da historiadora francesa. Então eu cheguei a passar durante 4 anos, que foram os anos de escrita, de processo criativo do primeiro romance, que é O Segredo da Boneca Russa, cheguei a passar 2 ou 3 meses fora do Brasil, pesquisando, entrevistando, imergindo naquele universo mesmo. Então, em 2016, teve o lançamento do Viver Simplesmente, que não foi assim uma coisa muito divulgada, porque eu estava já no processo de criação do romance, e continuei, quando foi em 2018, eu lancei o romance O Segredo da Boneca Russa, que foi um romance assim, onde eu misturo fatos históricos com ficção. Então, ele se passa na época do período da ditadura militar brasileira, onde eu trago muitos problemas sociais do Brasil, que eles continuam, até hoje, continuam assim, bastante importantes e necessários à discussão, ao debate. Então, foram 4 anos de pesquisa, de escrita, e eu lancei em dezembro de 2018. O Segredo da Boneca Russa. Bom, aí veio 2019, eu passei o ano de 2019 viajando com esse livro, lancei na Feira do Livro, no Salão do Livro de Paris, fui para Portugal, aqui também em Fortaleza fiz em vários lugares. A Unifor, nossa querida Unifor, os professores nossos do jornalismo indicaram o livro como obra para o semestre. E no final do ano eu fui fazer aquele encontro com os alunos, foi muito legal, muito bacana mesmo. Eles leram assim, sabe, minuciosamente, discutiram comigo. Eu voltei para aquele ambiente da faculdade, foi muito legal mesmo. Aí, depois disso aí, de 2019, veio 2020, veio a pandemia, onde deixou todo mundo em casa e todo mundo... aquele luto coletivo. Eu tive um luto muito pessoal mesmo, da minha família, e por conta disso aí eu escrevi o 4º livro, que é o Confinados, que é uma coletânea de 5 contos, onde eu escrevo exatamente a temática era essa, confinados, mas não precisava ser exatamente confinados por causa da pandemia, era confinados no sentido das pessoas mergulharem para dentro de si, perceberem o mundo, como é que o mundo funciona, como é que você tem que lidar com a dor. Mas foi um livro assim muito doloroso de escrever, muito mesmo, mas eu consegui, isso aí me salvou de uma tristeza ainda maior. Isso foi em 2020, eu lancei no final de 2020, lancei de forma virtual, porque a gente estava naquela época que não podia, estava todo mundo em casa para poder se proteger e proteger aos outros. E em 2021 a minha editora inscreveu o livro no Prêmio Jabuti. Escreveu, geralmente no primeiro semestre as inscrições, e eles só dão resultado no final do ano, mês de novembro. E qual a minha surpresa, que ficou entre os 10 finalistas.
E para mim foi assim, quando você tem uma grande alegria em cima da tristeza que foi escrever o livro. Era um sentimento assim muito antagônico, assim, né? Muito paradoxal mesmo. Mas a gente percebe que a vida é assim mesmo. Você tem momentos, os momentos tristes e os momentos felizes, eles estão ali, misturados. Eu acredito que a indicação para a Academia Cearense de Letras era o trajeto, vamos dizer, esperado para eu que vinha fazendo uma carreira nessa área, né? São 10 anos já de escrita, de participação em academias. Eu era muito presente também aqui na Academia Cearense de Letras, porque eu fui presidente da Sociedade Amigas do Livro durante 4 anos. Então, a Sociedade Amigas do Livro é uma entidade muito participativa e ela era convidada para todos os eventos aqui. Então, eu vinha e tinha esse convívio com os acadêmicos, né? Conhecia quase todos, e foi quando surgiu a oportunidade de eu me candidatar a uma vaga, agora, né, em 2022, e eu apresentei a minha obra aos acadêmicos, e aquela coisa de você ficar, né, naquela expectativa, naquela ansiedade, se você vai ser aceita, porque eu acho que os acadêmicos eles têm assim regras e necessárias, né, para poder aceitar aquela pessoa que está se candidatando à vaga. Porque vários acadêmicos chegavam a me dizer, olha, por que você não se candidata à vaga? Que porque não era uma vaga por falecimento. Era uma vaga por um acadêmico que ele, por motivos particulares, ele se afastou, ele pediu afastamento definitivo da academia. O poeta Dimas Macedo, meu amigo, uma pessoa assim, eu considero assim um gênio da poesia. E eu assim, com muita honra, me candidatei e fui aceita, né? Tive os votos dos colegas, dos confrades e das confreiras, hoje eu posso dizer isso. E tomei posse, né? Em junho eu tomei posse aqui. Foi assim um momento, eu posso dizer que foi um momento assim, talvez um dos mais emocionantes da minha vida. Era uma coisa que eu queria muito. Eu me sinto assim honradíssima, tenho muito orgulho, porque eu acho que é uma coisa que você vai... Não é que eu tivesse a intenção, desde 2012, não estava pensando, não era isso o foco, mas que eu acho que não tem quem não fique, que não se sinta orgulhoso de pertencer, de integrar a entidade literária assim, máxima do seu estado, e que é a primeira academia fundada no Brasil. Nós temos 128 anos de academia. O meu patrono é o Barão de Studart, né? Então ele foi um dos fundadores desta casa, da Casa de Tomás Pompeu, que a gente chama, conhecida como a Casa de Tomás Pompeu, porque foi o primeiro presidente da Academia Cearense de Letras. Ele é bisavô da nossa acadêmica Ângela Gutierrez. Então, o Barão de Studart, Guilherme Studart, ele era médico, era um brasileiro, era meio brasileiro e meio britânico, né? Filho de mãe cearense e pai britânico. E ele era assim um médico humanista, uma pessoa que eu acho assim, eu não poderia ter tido assim um patrono assim que mais assim eu admirasse, não só pela carreira de medicina que ele encarava como uma carreira, uma profissão humanitária, mas ele realmente exerceu a medicina com esse propósito de atender as pessoas mais vulneráveis, as pessoas mais necessitadas. Então, fora isso, ele era assim, um historiador, né, de primeira grandeza, uma pessoa muito interessada pela memória do nosso Estado, pela memória pela preservação do nosso idioma. Então, foi assim, para mim, honradíssima de tê-lo como patrono. A cadeira?
cadeira 11, cadeira número 11. Então, na noite da minha posse, eu fui recebida aqui pelos acadêmicos, ou pelo presidente da nossa casa aqui, o Dr. Lúcio Alcântara, uma pessoa assim que eu tenho muita admiração. A minha família tem amizade com a família dele, né? A família da minha mãe é da mesma região da família do pai dele, São Gonçalo do Amarante. Então fui recebida com muito carinho, fui recebida pelos acadêmicos que fizeram um cortejo para me trazer até aqui, né? E a Ângela Gutierrez, né? E o José Augusto Bezerra. Então, o Juarez também, Juarez Leitão. Então, assim, eu não poderia almejar melhor receptividade. E senti também que a minha posse aqui, como a gente estava conversando antes dessa gravação, né, da gente conversar aqui, eu senti que era muito importante, pelo fato de ser mais uma mulher, a pertencer a esta casa. Então, a gente precisa, né, de representatividade. Se a gente quiser que uma entidade realmente diga que é uma entidade cearense da literatura, ela tem que ter essa representatividade, não só de gênero, mas de outras coisas também, né? Outros segmentos também. A gente precisa. Então, nesses 128 anos de academia, eu sou a 16ª mulher a assumir uma cadeira na Academia Cearense de Letras. Isso, para mim, tem um significado grandioso, importante, porque a gente vai despertando nas pessoas a necessidade de que mais mulheres, nós temos tantos talentos no nosso estado, que mais mulheres venham, queiram também participar da academia. A gente precisa também estar presente nessas entidades, né? Fui saudada pelo meu primo, Carlos Augusto Viana, que eu tenho assim muito carinho por ele. Nossa, é um amigo, além de primo, é um grande amigo, tenho muito carinho por ele. Ele fez um discurso eu digo que é o discurso mais lindo que essa casa já viu. Porque eu acho que também você tem que querer aquilo ali, né? Então, todo mundo que me viu aqui na noite da posse, eles viam a minha alegria. Eu sou muito transparente, eu gosto de externar o que eu sinto, né? Quando eu estou triste, as pessoas percebem. Quando eu estou feliz, as pessoas também percebem também. Então, era a família aqui, eles estavam muito felizes, muito orgulhosos. Os meus netinhos, que é 4 e 7 anos, o meu netinho de 7 anos, o Theo, ele dizia para todos os coleguinhas da escola: a minha avó é a melhor escritora do mundo. Sabia que a minha avó é a melhor escritora? Eu acho isso formidável, lindo. Futuro, eu estou na reta final da escrita do segundo romance, que eu tenho prazos para terminar, né? Um prazo que a editora sugere e que eu me dou também esse prazo, porque se você, como todo jornalista, a gente tem aquele deadline. Você tem que ter aquela... Se você não entrar numa rotina, você começa a obra, você não termina. Tanto que tem N casos de escritores que começaram as obras e não terminaram, passaram anos e não conseguiram terminar, porque a gente, lógico, tem muitas coisas que favorecem isso aí, mas eu procuro colocar uma rotina de escrita na minha vida. Eu escrevo diariamente, mas a gente tem a vida também pessoal, né? Eu tenho a minha família, tenho o meu marido, tenho os meus amigos, né? Eu procuro tentar, mas quando chega assim na reta final de alguma coisa que eu estou escrevendo, aí eu tenho que me afastar, eu tenho que me desligar, porque senão a gente não consegue. Então eu não posso adiantar muita coisa porque não tem título ainda, né? Mas eu posso dizer que é um romance mais curto, que muitos chamam de novela também, mas aí são rótulos, que é um romance que
se passa no interior do Brasil, no interior do Nordeste. Então, é um desafio para mim também, porque eu sou uma pessoa urbana, eu nasci e me criei em Fortaleza. Mas é como se eu estivesse retornando às raízes dos meus pais, vamos dizer assim, ambos do interior. Eu tenho que buscar a memória afetiva deles, né? A memória da família, para poder, e muitas pesquisas também, para poder criar, né, esses personagens. Gostaria que as pessoas, de um modo geral, não só os jovens, não só os jovens que se interessam por literatura, mas as pessoas de uma forma geral, elas utilizassem a vida da melhor forma possível, com potência, com vontade de viver realmente, aprender com as outras pessoas, aprender nos livros. Leitura é muito importante. Esse convívio também, esse incentivo, o incentivo você recebe, o incentivo você passa para frente. Então eu acho que a literatura, os livros, o conhecimento são ferramentas que tornam a sua vida uma coisa boa de ser vivida. Então, o que eu desejo, assim, que as pessoas despertem ou pelo menos se aprofundem mais na leitura, no livro, porque muitas pessoas falam que o livro está morrendo, que ninguém quer mais ler, que ninguém quer mais escrever. Eu discordo demais disso. Eu acho que o jovem, ele lê, ele escreve, ele pode mudar, vamos dizer assim, as ferramentas, o modelo o livro já não, talvez que ele utilize não seja mais o livro impresso, o livro de papel, mas ele continua atento, ele continua criando, ele tem uma imaginação. Então isso eu acho que a gente não vai perder. É uma coisa é isso que eu desejo, que a gente se mantenha ligado nessa conexão da literatura e de compartilhar o saber.